Oi, sou Pietra Joana Bispo da Silva, do primeiro ano B, da Escola Estadual Sebastião de Oliveira Rocha. Faço parte do Clube de Ciência Tecnosato e vim falar da importância da bússola e do GPS. Bom, a bússola foi de suma importância nas grandes navegações, servindo como principal ferramenta de orientação geográfica. Já o GPS teve a tecnologia desenvolvida e controlada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que limita informações destinadas aos civis envolvendo o país em possíveis guerras. Oi, eu sou a Laís, do ano A, da Escola Estadual Sebastião de Oliveira Rocha, faço parte do Clube de Ciências Tecnosato e vou falar sobre a relação entre a bússola e o GPS. A relação entre os dois é que eles indicam direção, rotas, caminhos e auxiliam. A bússola direciona por coordenadas e o GPS por comandos, rotas e afins. No século XV, a utilização da bússola facilitou a vida de quem precisava chegar a lugares distantes e desconhecidos. Foi a era dos grandes descobrimentos. O instrumento precisa de pouca tecnologia para funcionar. Uma agulha magnetizada é influenciada pela ação magnética dos polos da Terra e indica sempre o Polo Norte. O GPS, Sistema de Posicionamento Global na sigla em inglês, desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e antes restrito apenas aos militares, o mecanismo virou item quase indispensável no dia a dia, principalmente nas grandes cidades. Hoje, além de indicarem o caminho, alguns dispositivos mostram também a rota mais curta, a de menos trânsito e se há algum problema durante o percurso. Tudo isso em tempo real, graças ao compartilhamento instantâneo de informações. Oi, meu nome é Ana Lívia, eu sou do nono ano A da Escola Sebastião de Oliveira Rocha e eu faço parte do Clube de Ciências Tecnosato. E hoje eu vou falar de como a bússola e o GPS foram inventados. A bússola foi um dos instrumentos de navegação mais importantes já inventados na história. É composta por uma caixa com uma agulha magnetizada no meio que aponta para o ponto cardeal, o norte. A bússola foi muito importante para o desenvolvimento das civilizações lá no século XVI, mas a sua história teve início no século I, lá na China, quando ela foi inventada. Eles utilizaram como matéria-prima uma colher que apontava para o sul. Logo depois, essa colher foi substituída por uma folha de ferro em formato de peixe, que ficou chamada como peixe que aponta para o sul. O processo que eles usaram foi magnetizar a folha aquecendo ela até ela ficar incandescente, e depois mergulharam ela na água. A folha, em formato de peixe, apontava a cauda para o norte. Mais tarde, no século XI, a folha em formato de peixe foi substituída por uma agulha suspensa por um fio de seda. Em 1302, o marinheiro e inventor Flávio Gioia aperfeiçoou a bússola, colocando a agulha sobre um cartão com o desenho das rosas dos ventos, facilitando a orientação. Em 1417, que intelectuais pertencentes à escola de Sagres desenvolveram um modelo de bússola que nós conhecemos hoje. Já o GPS, Sistema de Posicionamento Global, é um sistema eletrônico de navegação civil e militar que emitem coordenadas em tempo real e é alimentado por informações de 24 satélites. Na década de 70, após alguns testes para localizar submarinos com satélites, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos lançou, lá em 1978, um sistema estável e robusto de navegação, que é o Navistar. O sistema completo, com 24 satélites, entrou completamente em operação em 1993. E o custo dessa operação foi ali em torno de 10 bilhões de dólares, um número muito alto. Desde os primeiros testes com os submarinos até receber comunicação geolocalizada em tempo real nos celulares foi um longo caminho. Muitos investimentos e melhorias em tecnologias de sistema altamente inovadores fizeram parte dessa evolução. Hoje em dia é difícil a gente imaginar um celular sem um sistema de GPS, ou até mesmo sair de casa sem ter o mapa e a rota previamente traçada. Oi gente, eu sou Isaac do primeiro B, da Escola Estadual Sebastião de Oliveira Rocha e faço parte do Clube de Ciências Tecnosato. E hoje eu vim falar sobre os autores dessas invenções magníficas que são a bússola e o GPS. Bom, eu vou começar falando da bússola. Esse pequeno objeto é considerado uma das maiores invenções da humanidade até hoje. O seu nome vem do italiano e significa caixa pequena.
não há registros da sua origem exata. A bússola ela foi criada pelos chineses chamados de Sinan. O navegante e inventor italiano Flávio Gioia contribuiu para o aperfeiçoamento da bússola no século XIII e, para alguns, ele é considerado como o inventor do objeto. Mais tarde, os intelectuais pertencentes à escola de Sagres desenvolveram um modelo que contém uma tampa de vidro. E no século XIX foi elaborada a bússola moderna. Agora vamos falar sobre o GPS. Bom, a austríaca Angela Marr foi uma grande estrela de Hollywood. Porém, foi ela quem criou a tecnologia base para o sistema de posicionamento global na Segunda Guerra Mundial, mais conhecido como GPS. O GPS de início era um projeto militar dos Estados Unidos com o nome de Navistar, que foi criado na década de 1960, mas só foi considerado completo em 1995. Meu nome é Brenda, eu sou da nona C e eu vou falar sobre as dificuldades enfrentadas para criar a bússola e GPS. Bom, a bússola, os chineses tiveram dificuldades referentes aos polos da Terra, porque os polos magnéticos são diferentes dos polos geográficos. Outra dificuldade enfrentada foi a questão da magnetização dos objetos para conseguir a maior precisão na hora de apontar a localização. Já do GPS, eles tiveram dificuldade em sincronizar todos os seus sistemas para funcionar corretamente. Seus sistemas são o de controle, o utilizador e os aparelhos receptores. Boa tarde, o meu nome é Fábio Petri Cardoso, sou aluno da Escola Sebastião de Oliveira Rocha, membro e líder do Clube de Ciências Tecnosato. Vou estar explicando para vocês o processo de montagem de uma bússola e de um GPS. Para você montar de um GPS, você só vai precisar de um componente, no caso, que é só o receptor, porque dois existem. Esse receptor, claro, vai ser o GPS em si, ele que vai receber o sinal e dar o sinal. Outro componente é o espacial. São 27 satélites espalhados pela órbita, 24 estão ativos e 3 são de reserva para caso haja um problema. E também tem um componente de controle, que são 4 estações de controle dos satélites espalhados pelo globo terrestre. E agora eu vou explicar para vocês como que monta uma bússola. Primeiro você vai precisar de um recipiente para você armazenar água, uma rolha, pode ser aquelas de vinhos, e uma agulha e uma fita. Primeiro você vai encher esse recipiente até a metade, vai pregar a agulha na rolha, tipo com a fita, e você também vai precisar de um ímã. Você vai esfregar um ímã na agulha para que ela esteja magnetização. E tem que tomar cuidado para não tocá-la depois disso, porque senão perde. Vai ter que refazer o experimento. Então, fazendo isso, irá colocar a rolha com tudo isso feito dentro do recipiente com água. É assim que se monta uma bússola simples. Obrigado, boa tarde. Olá, boa tarde, eu sou o Rodrigo Eide Kuroji, do Clube Tecnosato, da Escola Sebastião de Oliveira Rocha. E eu vou explicar como era a ideia do nosso projeto. Ele ainda não foi concretizado, porque a gente não teve tempo para fazer isso. O coronavírus também deu uma complicadinha, né? Mas aí, espero que ano que vem a gente consiga fazer esse projeto, porque ele é um projeto bem bacana. A nossa ideia principal a gente pegou primeiro um problema que todo mundo tinha. Todo mundo eu tô generalizando muito, mas eu acho que é realmente essa a realidade do planeta, né? O pessoal vai, pega alguma coisa, por exemplo, uma chave, e deixa em casa lá e ele esquece a chave em casa. Ou seja, ele vai ficar, sei lá, dias ou horas tentando procurar a chave que ele perdeu. Ele não vai conseguir achar a chave, certo? Então a gente pensou em resolver esse problema utilizando o GPS, que é é meio moderno, sabe? É uma ferramenta que o ser humano criou moderna, que ele faz para você se localizar nas regiões e tal. Só que a gente pensou em fazer uma que ele se conecta via EEPROM, que é a base de dados do Arduino, que ela fica interna. E a gente conectaria esse EEPROM para uma rede e criaria um software na internet mesmo, onde a pessoa poderia colocar... Isso seria basicamente um produto, né? Aí a pessoa poderia colocar lá os dados dela, e a gente também distribuiria umas fitinhas, certo? E essas fitinhas,
em si, você conseguiria colar elas em objetos que você necessitaria de não esquecer, certo? Por exemplo, eu viro e mexo, perco meu caderno, vamos supor. Eu vou lá, colo uma fitinha dessas no meu caderno. Essa fitinha ela vai estar ligada à rede, e a rede vai estar ligada no Arduino. E aí, pelo computador ou pelo celular mesmo, eu consigo lá acessar as minhas fichas, que são as minhas fitinhas e tal, e ver onde cada uma está localizada no mapa, entendeu? Isso pode servir para localizar, sei lá, carro roubado, até chave, por exemplo. Se você esqueceu a chave no seu trabalho, pelo menos você pode abrir lá, ver onde está a fitinha. Tá localizado onde eu trabalho, então não tem problema, não preciso me preocupar, porque aí eu vou lá. E até em carros roubados, você pode esconder uma fitinha dessas, sei lá, embaixo do estofado do carro, e aí quando alguém roubar o carro, ou se, espero que não, mas se alguém roubar o seu carro, você vai saber onde vai estar a fitinha e vai ser muito mais fácil a localização. Celular roubado, essas coisas, eu acho que seria uma ferramenta inovadora que ajudaria bastante o ser humano, né, nesse problema cotidiano que ele tem e tal. E acho que é isso.